Como é bom estar aqui com todos vocês, novamente. É uma alegria para quem não me conhece. Eu me chamo Isabela, mas você não vai ouvir nenhuma Isabela por aí quando alguém estiver falando de mim. A galera aqui me chama de Bel, aí se você ouvir uma Bel, aí sim sou eu. Eu tenho 19 anos, estou aqui na igreja desde a barriga da minha mãe. Desde a barriga da minha mãe estou aqui servindo a igreja. E assim, é um privilégio muito grande. E hoje eu vim aqui dar a palavra, e a palavra que nós vamos falar hoje, o título é O Custo do Discipulado. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa temática. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Lucas 14, ou ligar ela aí, né? Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte de Lucas. Mas antes, como eu disse, o tema da nossa ministração é o custo do discipulado. E antes da gente ler aí a palavra de Deus, gostaria ainda de conversar com vocês sobre essas duas palavrinhas, custo e discipulado. Eu, assim, como uma estudante aí da educação, sempre quando eu vou pensar em algo, eu sempre gosto o quê? De tentar entender a palavra. O que significa essa palavra? O custo. Beleza, mas o que realmente é o custo? E discipulado, o que realmente é discipulado? Para a gente entender o que é o custo do discipulado, a gente primeiro vamos entender primeiro o que significa cada palavra. Primeiro, o que é custo? Quando você pensa aí na palavra custo, o que vem na sua cabeça? Vamos falar assim, que custo, ele é aquela reflexão que você tem que fazer quando você vai tomar uma decisão. Toda decisão que nós vamos tomar, ela vai ter um custo. Por exemplo, vou viajar. Para quem me conhece sabe que o meu sonho é viajar para onde? Para o Havaí. Quem me conhece sabe que o meu sonho é viajar para o Havaí. Mas, porém, se eu for tomar essa decisão ela vai ter o quê? Um custo. Passagem, eu vou ter que ir lá tirar o meu passaporte, minha alimentação, hospedagem, muita coisa. Então, assim, é uma decisão onde eu iria me alegrar muito, porém, ela vai ter um custo. Vamos lá, outra coisa, viagem. Sair hoje, sábado, depois do culto. Nossa, quero sair para comer um lanche com meus amigos. Olha, vai ser um momento divertido, vai ser um momento de comunhão. Porém, essa decisão, ela também vai exigir um custo, porque se você for sair para comer, vai exigir um custo. Então, o custo é algo que é uma consequência de toda decisão que nós vamos tomar. Toda decisão, ela vai exigir um custo de você. Seja material, seja um custo de tempo, seja um custo emocional. E também existem as decisões espirituais. E essas decisões espirituais, elas também vão ter um custo. Aqui, fala que o custo não diz respeito só às coisas materiais, mas também com a nossa relação com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a segunda palavra do nosso título é discipulado. O que é discipulado? Se você é da nossa igreja, você que tem aí mais de 18 anos, provavelmente você está inserido onde? Numa rede de discipulado da nossa igreja. Se você tem menos de 18 anos, ou até alguns que têm mais, estão inseridos onde? No contágio. Então, se você está inserido no contágio, quando você ouvir aí eu falando discipulado, traga para a sua realidade, porque o contágio, ele também é um discipulado. Porém, ele só tem um nome diferente, porque a gente colocou aí esse nome, para quando a gente falasse contágio, a gente lembrasse do discipulado da nova geração. E o que é discipulado? Quando a gente traduz o discipulado, nós podemos repartir ele em duas palavras. A sua palavra de origem, quando a gente traduz para o português, ela pode ter dois significados. O primeiro é o ato de seguir a Jesus. E o segundo é o ato de ajudar os outros a seguirem Jesus. Então, quando a gente pega a palavra discipulado na sua origem, ela vai ter esses dois significados. Mas hoje, nós vamos falar apenas sobre a questão do ato de seguir a Jesus. Porque se a gente quer ajudar os outros a seguirem a Jesus, primeiro nós temos que o quê? Seguir a Jesus. Não tem como a gente querer ensinar alguém a fazer algo que nós primeiro não vivamos. Isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, então, vamos lá.
ler a nossa palavra, não, a palavra de Deus, agora que nós entendemos o que significa cada uma dessas palavras. Lucas 14, 25 ao 35, nós vamos ler. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como quer acabar? Para que não aconteça que depois de haver isso, postos os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem começarão a rir dele. Me perdi. Dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar os conselhos sobre si com 10.000, pode sair ao encontro de um rei que vem com ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, os versículos eles começam falando, né? Que grandes multidões seguiam a Jesus. Bem no comecinho do versículo fala, né? Ora, com ele ia uma grande multidão. Quando a gente pensa em multidão, Lucas, ali, ele quer verbalizar isso. Que eram pessoas que não tinham tantos compromissos. Era multidão, estava lá. Multidão estava lá, mas Jesus, ele tinha o quê? Tinha as pessoas próximas que estavam dele. Tinha realmente os discípulos que tinham compromisso com ele. A maioria da multidão não, estava lá assim, vou lá, milagre. Vai que rola multiplicação hoje. Vai que rola comida para gente. A multidão estava lá. Ela estava lá para ver o que estava acontecendo. A multidão ela não tinha um certo compromisso com Jesus. E quando a gente pensa nisso para os nossos dias atuais, o que seria a multidão nos dias atuais? É aquela pessoa que vai na igreja, às vezes, para bater um cartão. É aquela pessoa que, às vezes, vai na igreja para falar assim, não, se eu quiser sair com fulano de tal, eu vou ter que ir na igreja hoje, porque senão não vai rolar. Ixi, senão meu pai... se eu não for na igreja hoje, meu pai não vai deixar eu sair. Então, isso seria a multidão. É aquela pessoa que, às vezes, quer vir para a igreja, mas sem nenhum compromisso, não quer assumir um compromisso de realmente estudar a palavra, de realmente estar ali firme, servindo a Deus. Então, isso seria a multidão. E Jesus, ele vai lá e ele olha para essa multidão e ele começa a falar tudo isso daí que a gente falou. Se alguém vier a mim, não, e começa a falar. E quando a gente vai ver, Jesus, ele ensina a multidão. Ele ensina a multidão o que realmente é ser discípulo. E ele fala assim, quais são os custos da gente seguir a Jesus? A gente sabe que nós, como cristãos, a nosso chamado, a gente tem que ser discípulos de Jesus. Não tem como a gente ser cristão sem ser discípulo. Isso daí é algo assim que você precisa entender na sua cabeça. Não, mas assim, eu vou ser um cristão, mas eu não preciso ser discípulo. Não preciso seguir a Jesus tão fielmente, tão assim como estão falando. Mas eu sou cristão, eu creio em Jesus, está ótimo. Não tem como nós sermos cristãos sem nós sermos discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre 3 custos que ser discípulos de Jesus vai nos trazer. A primeira coisa é, quando Jesus ele começa a falar sobre a questão dos discípulos, aí, em 3 versículos ele fala algo. Ó. No finalzinho do versículo 26, ele fala assim, quem não pode ser o meu discípulo? Olha lá no finalzinho do versículo 27, ele fala a mesma coisa, não pode ser meu discípulo. E olha lá no versículo 33, diz a mesma coisa, não pode ser meu discípulo. Então, aí a gente vai olhar quais são essas 3 condições que Jesus dá para que nós sejamos discípulos dele. O primeiro, a multidão, ela precisava entender quais eram os termos do discipulado. A multidão, ela precisava entender que discipulado não é a minha vontade.
Não é assim, ó, Senhor Jesus, eu tenho esse sonho, eu quero construir uma família assim, eu quero tal emprego, eu quero morar em tal lugar, então, ó, vem comigo, me abençoe em tudo isso. Cara, discipulado não é isso. Discipulado é a vontade de Jesus na minha vida. Não é assim, eu vou me encaixar aí na... Jesus se encaixa na minha agenda. Não, não é assim. É a gente se encaixando na agenda de Jesus. E por isso que, às vezes, a multidão se sente meio desconfortável com isso. Principalmente hoje em dia, né? Quem aqui não tem aquela agenda lotada, que a gente fica assim, ai, meu Deus, vou ter que colocar um devocional na minha agenda? Vixe, não vai ter tempo para colocar o devocional na minha agenda. Olha, Deus falou comigo, tocou no meu coração sobre eu servir na igreja, mas a minha agenda está lotada, não vou conseguir fazer isso. Por isso que a multidão, ela se sente desconfortável. E isso é normal. Seguir a Jesus vai nos trazer um desconforto mesmo. Porque não é a nossa vontade, a gente vai estar lutando contra a nossa carne. Não é aquilo que eu quero, mas sim aquilo que Jesus tem para mim. Então, vamos lá. O primeiro custo do discipulado é o custo do amor. Vamos ler lá de novo o versículo 26. O que o versículo 26 fala sobre isso? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Em algumas versões falam assim, né? Pode deixar aí, ó. Se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Pô, quando a gente olha isso, a gente fica assim, nossa, Jesus está falando então que eu tenho que deixar minha família de lado. Nossa, nunca mais vou amar a minha família não é importante, meus amigos não são importantes, meus irmãos não são importantes, minhas irmãs não são importantes. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas Jesus está falando assim, amar, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Isso quer dizer que Jesus, ele tem que ter o quê? A primazia no nosso coração. Jesus tem que ser o primeiro no nosso coração. Nós temos que amar mais a Jesus do que amar as outras pessoas. Mas quando nós amamos mais a Jesus, a gente entende o quê? O que é realmente o verdadeiro amor. Aí sim nós vamos saber amar a nossa família, assim como Jesus nos ensina. Aí sim nós vamos saber amar os nossos amigos, assim como Jesus nos ensina. E algo assim que eu acho fantástico nós falarmos. Jesus, primeiro que ele teve a maior prova de amor do mundo para com a nossa vida. Então assim, então é uma moeda de troca? Se Jesus me amou muito, então eu também tenho que amar ele? Não. A gente amando ou não a Jesus, a gente seguindo ou não seguindo ele, ele continua nos amando. E isso é um preço do discipulado. Cara, se eu quero ser discípulo de Jesus, qual que é aí o primeiro custo? É o amar a Deus acima de todas as coisas. É Deus realmente ter primazia no nosso coração. É Deus realmente ser o primeiro lugar na nossa vida. Então vamos lá para o segundo ponto. Peraí, outra coisa que eu esqueci de falar esse. Não tem como nós termos redenção sem nós não amarmos, sem nós não seguirmos a Jesus. Não tem como nós termos redenção dos nossos pecados a respeito disso. Eu estava assistindo uma pregação hoje à tarde e o pastor ele falou assim, cara, nós devemos realmente amar a nossa família, mas não é a nossa família que vai nos salvar do pecado. Nós realmente devemos amar nossos amigos, mas não é os nossos amigos que vai nos salvar, vai nos livrar de todo o pecado. Quem que realmente vai fazer isso? É Jesus. Nossa, então a minha família não vai me salvar porque ela não me ama? Não, pelo contrário. Mas é porque Jesus, ele realmente nos amou. E por isso ele tem que ter primazia no nosso coração. O segundo curso do discipulado é o sofrimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se você quiser acompanhar no nosso telão, a gente vai ler o versículo 27. O versículo diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Quando nós pensamos essa palavra sofrimento, o que nós queremos dizer?
Não é tipo, então para mim ser discípulo de Jesus eu tenho que sentir uma dor de cabeça enorme. Para mim ser discípulo de Jesus eu tenho que ser uma pessoa doente. Vou ter que sofrer um pouco com uma enfermidade aqui para mim realmente ser discípulo de Jesus. Ou, não, para mim ser discípulo de Jesus eu vou ter que, assim, ter um sofrimento financeiro muito grande, vou ter que sofrer, batalhar, porque só assim eu realmente vou ser discípulo de Jesus? Não é isso que nós queremos dizer agora. O que nós estamos querendo falar quando nós falamos que um dos custos do discipulado é o sofrimento? É essa questão de nós lutarmos contra a carne. Por quê? Nós estamos inseridos no mundo. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo onde ridiculariza muito grande a palavra de Deus, onde é um mundo onde eles querem, assim, acabar com a igreja. É um mundo onde quando você às vezes está em algum lugar e você fala, a pessoa pergunta, por que você tomou essa decisão? Cara, olha, eu tomei essa decisão de não mentir agora, porque na Bíblia está falando que eu não posso mentir. Se você falou isso, às vezes o mundo ele quer te derrubar, né? O mundo vem com tudo. Então ele é lê a Bíblia. Então é assim. Então esse que é o sofrimento que aqui nós queremos falar. Esse sofrimento de você lutar contra o mundo. É o sofrimento de muitas vezes, quando você for se expor, porque nós como discípulos de Jesus, nós vamos ter que nos expor. Não é assim, então para mim não sofrer, eu vou ficar quietinha aqui na minha e já era, né? Vou ficar quietinha lá na igreja, sou discípulo de Jesus, vou no discipulado, vou no contágio, mas quando eu estou fora, para mim não ter esse sofrimento, não ter esse constrangimento todo, então eu vou ficar quietinho. Não, cara, nós como discípulos de Jesus, nós vamos ter que nos expor. Expor aí o que a palavra de Deus diz, expor a luz ao mundo. E quando nós colocamos a luz no meio das trevas, isso vai causar um sofrimento. A gente vai ter que lutar contra a nossa carne, porque é aquilo que a gente falou no começo. Quando nós escolhemos ser discípulos de Jesus, nós temos que entender que não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. E isso muitas vezes vai nos trazer vários desconfortos, vai nos trazer vários sofrimentos. Eu posso assim dar inúmeros exemplos de vezes onde eu queria tanto, mas tanto. Um exemplo mesmo que aconteceu mês passado, eu até comentei com as meninas do contágio. Mês passado, eu queria tanto algo, eu ficava assim, Deus, por favor, quero muito isso. Gente, sério, foi a minha oração. Eu acho que eu orei um mês seguido por isso. Todas as noites, eu acordava à noite. Deus, vou pedir de novo, tá? Eu quero tanto. Eu já falava assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu vou pedir, né? O Senhor sabe que eu quero muito isso. O Senhor sabe, Pai, por favor, não tem nada de errado. Não tem nada, Senhor, por favor, por favor, por favor. E aí eu fui orando, até que um dia, gente, eu falei assim, Deus, o problema deve ser comigo. Então, já que o Senhor não está falando comigo, dá a resposta para o meu pai. Quando eu for falar com o meu pai, que o meu pai venha ter a resposta que veio do Senhor. E aí, quando eu cheguei, pai, estava pensando em tal coisa. Meu pai falou assim, filha, essa noite eu e sua mãe, nós estávamos orando sobre isso. E nós sentimos aí que não é o momento certo para você viver isso. E na hora, gente, eu fiquei assim, não acredito, né? Para mim demorou um mês para vir a resposta, minha mãe foi um dia, né? Mas assim, trouxe aquele desconforto, eu fiquei assim, Deus, por quê? É algo que assim, não tinha nada de errado, mas era o quê? Era a minha vontade. E eu tinha que entender isso, que no momento não era para mim viver a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E depois a gente vai entendendo isso, né? A gente sofre bastante no começo, mas depois a gente vai entendendo melhor aí, porque é algo que também eu sempre falo no contágio. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós entendendo ou não, a vontade de Deus, ela vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. O terceiro custo é a renúncia. Se você está aí com a sua Bíblia, ou acompanha ali com a gente no telão, vai estar no versículo 34. Isso. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido ou sem sabor, como restará-lhe o sabor? Quando nós falamos sobre essa questão da renúncia, é porque nós também temos que entender que muitas vezes a caminhada com Deus, a caminhada no discipulado, ser realmente discípulos de Deus, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar bens materiais. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar um tempo com alguma pessoa que a gente goste, um tempo com a nossa família.
para um devocional, ou realmente para a reunião, né, do contágio do discipulado. Essa questão da renúncia, eu estava ali agora no momento do louvor, e foi algo que eu nem ia falar, mas algo assim que Deus tocou muito no meu coração. Como muitas vezes, a gente conversando, né, eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns líderes de contágio um pouquinho mais de perto, e a gente vai vendo, né, algumas pessoas, olha aqui, né, Bel, hoje eu não vou poder ir no contágio, porque, não, vou sair com as amigas da minha escola. Bel, hoje eu não vou poder ir no contágio, porque eu combinei de jogar bola com meus amigos. Cara, faz uma semana que eu não jogava bola, tava agoniado, né? Ai, gente, hoje eu não vou poder ir no discipulado, porque, marquei ali pra sair hoje pra jantar. Eu não vou poder ir porque hoje eu tô cansado. Vixe, semana de prova, cansei, eu não vou conseguir. E aí, assim, isso me preocupa muitas vezes, né? Porque quando a gente está dentro de um contágio, dentro de um discipulado, a gente pensa que todos já entenderam qual realmente é a importância de um discipulado, o que realmente é a importância de um contágio. E aí, quando a gente vê essas coisas, a gente fica assim, opa, a pessoa não entendeu que um dos custos do discipulado é a renúncia. Às vezes é a renúncia de um momento de diversão que você vai ter. Às vezes é a renúncia de um momento de descanso que você vai ter. Às vezes é renúncia de algo que você queria muito ali no momento. Porém, você tem que entender, cara, não. Esse é um dos preços do discipulado. Cara, Jesus me chamou para ser discípula dele. Então eu tenho que entender que realmente isso é um custo. Nossa, às vezes a gente está cansado, né? A gente fica assim, gente, eu estou tão cansado. Hoje eu não estou bem. Não estou bem, então não vou. Porque já que eu não estou bem, vixe, não vai dar certo. O que eu vou fazer lá? Não estou bem, né? O que eu vou fazer lá? Mas a gente tem que entender que o discipulado, o contágio, ele é essa convivência. Às vezes a gente pensa também que um contágio, um discipulado é assim, um grupo de estudos. Eu vou lá, a gente tem lá 13 lições, a gente tem 12 lições. A gente vai estudar esse mês sobre desista. Nunca desista, né? É o tema que nós estamos trabalhando no contágio. Então é só isso. Contágio é só eu estudar, discipulado é só eu estudar ali a Bíblia? Não. Um contágio discipulado é o momento onde a gente vai ter essa convivência. E é algo assim, que não tem um tempo para acabar. O contágio, eu vou entrar no contágio, vou ficar 2 anos e aí eu vou ser formada. Vou entrar no discipulado, vou ficar 5 anos e vou ganhar lá meu certificado. Sou discípula de Jesus. Não, gente, não é isso. É algo assim, para durar realmente a vida inteira. Eu até lembro que a tia Fran, que está lá no fundo, ela é minha discipuladora há mais de 10 anos. Quase 10 anos vai dar. Desde quando eu era ali pré-adolescente, ela está ali me acompanhando. E esse ano, quando nós entramos no discipulado, né, que daí mudou o nome de contágio para discipulado, ela falou isso, meninas, é a vida inteira agora, a gente vai ser velhinha e a gente vai estar lá juntos. Porque discipulado e contágio é isso, é uma convivência. Às vezes nós não estamos bem e é o momento da gente chegar lá e falar assim, meninas, hoje eu não estou bem. Não queria vir, mas eu vim aqui e hoje eu não estou bem. A tia Fran não vai olhar para mim e falar assim, Bel, corta. Agora não é o momento de você falar como você está, porque a gente tem que aqui estudar. Não, gente, não é esse momento. Realmente elas vão me escutar durante a semana. Bel, e aí, como você está? Estamos orando por você. Bel, você falou ali que você estava muito cansada, sobrecarregada, porque estava na semana de prova. E aí, como que foi? Discipulado é isso. Não é só aquele momento de estudo. Às vezes, no contágio, a gente faz uma confraternização. Aí, às vezes, tem adolescente que eu acho que fala pro pai e pra mãe, não preciso ir não, porque hoje não tem contágio, é só festinha. Não, gente, esse momento de comunhão, ele também faz parte. Esse momento de comunhão também é discipulado, também é contágio. Ele é muito importante. É um momento onde, assim, nós podemos crescer. É um momento onde nós podemos expor para os outros o que está acontecendo ou não. Essa semana, nós voltamos os contágios e aí entraram várias meninas novas, né, Carol, no contágio que a gente dá. E aí eu falei assim, meninas, essa é a parte que mais demora. Qual que é a parte que mais demora? Não sei no seu contágio, no seu discipulado, mas nos meus pelo menos é aquela parte. Como foi a sua semana? Essa parte de como foi a sua semana, parece que se a gente não acelerar, não acaba nunca, né? A gente consegue ficar ali um dia inteiro falando. E isso, gente, essa parte é tão importante, é a parte onde a gente consegue compartilhar realmente com os outros o nosso crescimento.
é a parte onde a gente consegue falar para os outros a nossa dificuldade e o quê? Vamos crescer juntos, cara, ó. Todos nós aqui queremos ser seguidores de Jesus. Então vamos crescer juntos, vamos lá juntos, porque juntos nós somos melhores. Isso é uma frase que a minha mãe fala muito para mim. Juntos nós somos melhores. E de fato, se nós estivermos caminhando juntos, nós vamos conseguir ir muito mais longe do que se nós estivermos sozinhos. Eu quero encerrar aqui agora. Vou até pedir para a galera do louvor subir, para a gente cantar ali de novo aquela música Bondade de Deus que vocês cantaram agora no final. E eu quero ler aqui com vocês uma frase que ela fala um pouquinho sobre o que é ser discípulo. Seguir a Jesus é submeter-se a seu senhorio, aceitando o sofrimento que recebemos por causa do Evangelho, como uma dádiva, enfrentando que Cristo é o único vínculo que precisamos para sermos quem realmente somos. Por mais que, quando nós pensamos em discipulado, às vezes, por eu ter falado desses 3 custos, né? Nossa, quando você aceitar esse convite de ser um discípulo de Jesus, ó, cara, você vai ter que parar de amar aí a primeira coisa que está na sua vida e vai ter que amar Jesus em primeiro lugar. Ó, você vai sofrer. Ó, você vai ter que renunciar. Às vezes você olha e fala assim, nossa, se alguém de marketing estiver aqui assistindo, deve falar assim, ela deve vender um bom produto, hein? Essa daí não sabe vender um produto. Mas não é. Porque realmente, o discipulado, nós vamos ter esses 3 custos. Porém, é o que fala aqui no finalzinho dessa frase que eu li para vocês. Entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos para sermos quem nós realmente somos. Não existe assim nada melhor. O único lugar onde nós realmente vamos ser quem nós nascemos para ser, quem nós realmente vamos conseguir ser, quem nós somos, onde nós realmente vamos conseguir fazer aquilo que nós nascemos para ser feitos, é seguindo a Jesus. Porque, cara, Deus que nos criou. Então, Deus criou todos nós aqui com um propósito. E para que nós realmente conseguimos viver isso, nós temos que estar o quê? Caminhando perto dele. E um desses caminhos aí para nós estarmos é o discipulado, é o contágio.